Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza aqui a planilha de recomendação de corretivos e interpretação de análise de solo. Então, nessa primeira parte, a gente tem a recomendação dos corretivos. Nessa primeira tabela, a gente vai colocar os dados da nossa análise. Então, aqui a gente tem o nosso pH, né, que a gente vai estar alterando. A gente tem o nosso fósforo. A gente tem aqui o nosso potássio, né? Que a gente tem que dividir por 300. Às vezes, em algumas análises, ele está em miligrama por decímetro cúbico, então, para a gente passar para acetimol, a gente tem que ficar atento às unidades de medida também, para dar certo. A gente divide por 391, então aqui a gente tem 0,3 de potássio. A gente vai colocando nosso cálcio, magnésio, alumínio mais hidrogênio, e a soma de bases, a CTC e a nossa saturação, porcentagem de saturação por base, ela é dado automaticamente. Então, se eu mudar aqui o nosso cálcio, 0,9, por exemplo, 0,09. Aqui já mudou a nossa soma de base, a nossa CTC e a nossa saturação por base. Então, esses dados, eles são dados automaticamente. O nosso PRNT, ele também vai ser modificado, né, de acordo com o PRNT do calcário que vai ser utilizado. Então, 80, 90, 85. E quando a gente modifica aqui, a nossa recomendação de dose a ser aplicada por toneladas por hectare na profundidade de incorporação de 20 centímetros e aplicada em 100% da área, ela vai ser modificada. Então, as células que são modificadas aqui são essas primeiras células, menos a soma de base, CTC e a saturação que ela é dada automaticamente. O nosso PRNT ele é modificado. A nossa saturação por base exigida pela cultura, ela também é modificada, né? Quando a gente modifica aqui, ele muda a nossa quantidade. A nossa relação por base, ela não é modificada, essa tabela aqui ela não é modificada, por quê? Ela vai te dar aqui o calcário que você vai utilizar, né? A porcentagem de óxido de cálcio e a porcentagem de óxido de magnésio para conseguir elevar as bases do seu solo. E aqui ela te dá qual que é o tipo de calcário que vai ser utilizado. Nessa segunda tabela, a gente já entra na parte da interpretação da análise de solo. Alguns valores, então aqui a gente tem primeiramente, a gente tem um cabeçalho, onde a gente coloca, né, propriedade, as informações da propriedade, do laboratório, da cultura e profundidade. A gente tem aqui essas células, né, que elas podem ser, algumas delas são puxadas aqui dos dados que a gente já colocou na primeira tabela, como cálcio, magnésio, pH, o alumínio mais o hidrogênio, soma de base. Então, eles, ó, se eu der um duplo clique aqui, ele já consta que foi puxado da outra planilha, né, da outra tabela. E aqui, então, esses valores, eles podem ser alterados. E os valores também que são recomendados, eles são alterados, eles podem ser alterados por você. Porque cada pessoa, né, eu acredito que cada estado e tudo mais, as pessoas elas utilizam um tipo de literatura para colocar esses valores que são recomendados, né? Então aqui vocês podem colocar de acordo com o que é recomendado e a unidade de medida aí vocês entendem. Então essa tabela aqui, ela pode ser enviada para o produtor, porque você tem aqui essa parte onde é possível você escrever, né, digitar as suas recomendações e observações que são feitas. Então aqui, à medida que você vai escrevendo, né, que você coloca, por exemplo, o nosso ferro aqui, de acordo com a nossa recomendação do que é recomendado, ele está em excesso. Agora, se eu mudar o ferro, por exemplo, para 20, 24, ele fica em vermelho porque ele está em deficiência no solo. Agora, se eu coloco ele, por exemplo, em 32, ele vai ficar em azul porque ele está em nível adequado de acordo com o que é recomendado. Então, nessa planilha aqui, você consegue ter uma maior facilidade, né? E ter essa interpretação mais rápido.